E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz, com a permissão de Deus, de Jesus, dos bons espíritos. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir, porque só tem programas edificantes. Estamos novamente aqui, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, ao estudo da nossa vida, né? Vamos dizer assim, através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário da caridade, missionário da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Nós continuamos no capítulo 37, na preleção da ministra, falando sobre o pensamento. A importância de nós comentarmos já alguns programas é o tamanho da importância que ela deu aqui na preleção dela, não é? Senão ela falaria só um parágrafo, mas ela fez bastante coisa, dizendo para nós que o pensamento é a base fundamental, a educação dele, da nossa felicidade futura, né? Então é isso por isso que a gente está comentando. Lembrando também que a gente está estudando, né? Ler por ler não adianta, né? Ler por ler não tem sentido. Mas o comentário, o estudo, é que é o fundamental para nós, né? A necessidade. Como diz Alcione no livro Renúncia, personagem do livro Renúncia, ditado pelo Espírito Emmanuel, ela diz que o Evangelho é um vasto caminho, o ensinamento do Evangelho é um vasto caminho ascensional. Então, é sempre, raciocínio sempre. A gente lê, depois relê, parece que não leu. E no último programa, nós comentávamos sobre a força viva do pensamento, do que ela diz, que a força é força viva em toda parte, e a atmosfera criadora, que envolve a todos, né, na lei universal. E nele, no pensamento, se transforma-se homens em anjos, de acordo com o caminho que escolhem do céu. Falamos da necessidade da educação dele e ressaltamos também que no lar estão aqueles espíritos que, lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amai os vossos inimigos, capítulo 12, em que Kardec fala da questão do pensamento malévolo e o pensamento benévolo, um que determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente e o outro que nos envolve em agradável eflúvio. E ele coloca isso justamente no capítulo Amai os inimigos, porque é aí que nós vamos treinar a ter o pensamento benévolo, porque o malévolo é mais fácil. Colocamos esse comentário do Evangelho com o Espiritismo, porque a veneranda fala da transformação dos homens em anjos a caminho do céu, ou se fazerem gênios diabólicos a caminho do inferno. Como a Tereza colocou a questão do diabo, o demônio, né? Ela explicou bem isso, essa questão. Leu um exemplo do livro Ação e Reação também, né, Tereza? Foi. E aí... Capítulo 5. Capítulo 5 do livro Ação e Reação. Lá mostra não é, o pensamento, o que ele pode gerar depois da nossa desencarnação. E lembrando sempre que a nossa desencarnação nada mais é do que a continuidade nossa do pensamento. Nós não vamos mudar em nada, a não ser que a gente queira. Nós vamos ficar apenas invisíveis, aqueles que não veem os espíritos, porque nós vamos ser exatamente os mesmos que estamos agora. E aí vamos continuar agora no 28º parágrafo. Isso. Ela continua dizendo assim: apreendem vocês a importância disso, quer dizer, comentando o do último parágrafo, né, dizendo que a importância de escolhermos o caminho correto na questão do aprendizado do pensamento. Certo, nas mentes
evolvidas entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem necessidade das formas. Então, nós lemos o exemplo no livro dos Domínios da Mediunidade, repetindo, no capítulo 19. Só que esse exemplo, eu entendi, nesse exemplo, no capítulo 19, teve as formas. Teve o intercâmbio da forma. E aí ela diz aqui, em mentes evolvidas, encarnada e desencarnadas. Basta o intercâmbio mental, sem necessidade da forma. Mas ela está falando de mentes evolvidas. É diferente, não é? Chico Xavier lia o pensamento de todo mundo. Exatamente. Ele é um encarnado evoluído. Isso. O Chico, é isso que a gente ia falar. O Chico é isso. Pela mediunidade e pela evolução dele. Agora, teve um filme com Mel Gibson que é O que as Mulheres Pensam. Acho que as mulheres pensam, acho que o título é esse. É muito interessante o filme porque tem um acidente com ele, um secador de alguma coisa que cai na banheira, ele toma um choque, e ele começa a ver o pensamento das mulheres. E aí a gente está vendo ali, é uma paródia, é um filme, né? Claro, muito bem feito até. Mas ele começa. E aí o filme mostra o que ele faz com aquilo. Por isso que esse intercâmbio aqui, sem necessidade da forma, é em mentes evolvidas. Porque no filme mostra uma mente... é uma mentira, porque ele não é... É uma paródia, que eu acabei de falar. É uma paródia, é uma mentira, mas serve de ensinamento para o que nós poderíamos fazer se lêssemos o pensamento dos outros. Sim. Não é? Por isso é que a gente não lê, porque a gente quer tirar vantagem. Exatamente, a gente quer tirar vantagem e condenar mais ainda a pessoa. O Raul Teixeira tem uma história, isso que eu ia falar aqui a respeito do comentário. O Raul Teixeira, palestrante de Niterói, movimento espírita, todo conhece, pessoa séria e tal, grande trabalho no Remanso Fraterno, e ele estava no atendimento após uma palestra no centro, na Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói. Ele estava no atendimento após a palestra, e na fila, contado isso por ele, e na fila vem um senhor, uma pessoa, e começa a falar a ele o problema que lhe estava causando aflição. Começa a contar e ele está escutando. Nisso vem o espírito e começa a dizer assim, Raul, tem a mediunidade, vem o espírito e fala, não é nada disso que ela está falando, é isso. E o Raul, com a informação do espírito, começa a fazer um julgamento do comportamento da pessoa. Aí vem o Camilo, depois de um tempinho, vem o Camilo, que é o guia do Raul, e fala assim, meu filho, o que fazes? O rapaz está falando aqui, ele pelo pensamento, né? Falando com o espírito. O rapaz está falando isso, a pessoa está falando isso, mas não é nada disso, é aquilo ali, ele está errado. Meu filho, não é para você julgar nada, é para você atender. É oferecer Jesus para ele. É isso que você tem que fazer. Você não está aqui como juiz de causa de ninguém. Porque é isso que o pensamento, a nossa capacidade de ler o pensamento geraria. Por isso que ela está dizendo aqui, ó, em almas evolvidas. Prescinde da necessidade das formas. Porque há uma comunicação constante. São os espíritos, nossos guias, nos vendo o tempo todo. Vendo os nossos erros, as nossas quedas e a paciência que tem conosco. Porque querem o nosso bem. Por isso que são nossos guias. No livro dos Médiuns, no capítulo 19, o item 225, tem uma mensagem do Erasto que ele vai falar sobre o papel, né, do espírito do médium. E no finalzinho dessa mensagem ele fala assim: conforme dissemos, os espíritos não precisam vestir seus pensamentos. Eles os percebem, quer dizer, vestir o pensamento é falar. Eles os percebem e transmitem reciprocamente, pelo só fato de os pensamentos existirem. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos, enquanto que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, em suma, vos são necessários para perceberdes, mesmo mentalmente, as ideias, nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária a nós. É uma mensagem de Erasto. Existe também algumas, para nós, meros mortais, quando a gente tem uma sintonia muito grande, né, com alguém, a gente só pelo olhar, a gente já sabe até o que a pessoa está pensando. Não é? Eu com a minha filha do meio, a gente tem esse tipo de afinidade.
E ela brincava assim, mãe, tá lendo meu pensamento, né? Mas aí a questão não é que eu seja evolvida, é todos que têm uma afinidade, principalmente isso aí muito a nível de mãe e filho, né? Ainda mais porque você ficou com eles, né, os biológicos, dentro de você muito tempo. Então, você acaba criando uma sintonia. Então, nesse caso também, algumas vezes, não é sempre, algumas vezes você consegue ler o pensamento, né, do teu filho, né, da pessoa que você, ou de quem você tem uma sintonia muito grande. Então, ele já, a veneranda está dizendo que somente os desencarnados e encarnados evoluídos é que consegue se comunicar pelo pensamento sem precisar usar palavras, né, frases, como o Erasto diz, só pelo fato de pensar eles já se comunicam. E ninguém gostava de chegar perto do Chico, muitas das vezes, os mais jovens relatam isso, porque o Chico só olhava e falava, meu filho, não pensa assim, porque ele conseguia ler o pensamento sem que esse fosse vestido, como o Erasto coloca aqui, né, sem ser vestido por palavras. Então, continua. Vamos continuar então? Vamos. Então vamos lá. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda a espécie. Mas falando dos homens, essa questão da ideia. Então ele fala a que veneranda está dando uma diferenciação. A veneranda está dizendo que o pensamento é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia. Então, é a ideia. O que o Espiritismo veio fazer? Mudar a nossa ideia perante a vida. Kardec fala isso na introdução do Livro dos Espíritos. Mudar a ideia da nossa vida, como nós vemos a vida. Como o André Luiz fala também na introdução do Nosso Lar. Pensamento, ele fala assim, vou repetir para vocês o que ele fala aqui. Uma morte, um sopro renovador, e uma existência é um ato, um corpo, uma veste. Começa a mudar a ideia nossa da vida. Né? Se não somos espíritas pela primeira, segunda, somos pela terceira vez, no máximo, e quarta vez. Pelo período que tem o Espiritismo. Então, ele veio nos mudar a ideia. E aí o Emmanuel, seu poder de síntese, no livro chamado Livro da Esperança, é o capítulo 68, Ideia Espírita. Ele diz assim, ele faz um comentário em torno do que Jesus fala no Evangelho de João. Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. João capítulo 20. Aí no final ele diz assim, o mundo tem sede de raciocínios em torno da imortalidade da alma, do intercâmbio espiritual, da reencarnação, da morte física, dos valores mediúnicos, da desobsessão, das incógnitas da mente, dos enigmas da dor e, sobretudo, ao redor das leis divinas a funcionarem exatas na consciência de cada um. Para que obtenhamos solução a semelhantes problemas, hoje saibamos trabalhar pela difusão da ideia espírita na construção da era nova, irradiando-a em todos os recursos lícitos ao nosso alcance, com base no veículo do exemplo. É aquilo que em programas passados a gente lembrou, é Francisco, né, Tereza? Uma frase. Divulgue o Evangelho, eu sempre esqueço a frase, mas se necessário, fale. Porque o que vai valer se é o exemplo. Se necessário, não. Se necessário, não. E de pregar. E de pregar, E se precisar, fale, né? Isso, precisar, fale, tá certo. E de pregar. Se precisar, fale. Olha que sabedoria. Que espírito é esse, né? E aí ele fala do exemplo. Então, a sede de raciocínios em torno disso tudo que ele falou aqui, ele começa da imortalidade da alma, representa para nós a oportunidade de divulgar através do veículo do exemplo. É isso que ele está dizendo. Então, quando a veneranda diz aqui, olha, o pensamento é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia.
Então, no momento que eu raciocino em torno do que o Espiritismo me traz para a vida, explicando tudo, as incógnitas que eu sempre tive em mente, porque quem é espírita, porque perguntou alguma coisa. Por que eu sofro? Por que tem a dor? É o que está falando aqui. Essa questão da influência espiritual, obsessão, o que a gente chamava de encosto. Por que a dor do meu parente? Por que fulano desencarnou tão cedo? Por que aconteceu isso? São raciocínios que a gente vai, perguntas que a gente vai tendo respostas. E aí, tendo essas respostas, a gente tem um alento na vida. É a doutrina da esperança, a doutrina da certeza da vida, da continuidade, não é? Lembrando sempre que todas as religiões, todas elas são amparadas pelo mesmo Deus. Então, o espírita, ele não é melhor que ninguém, ele é diferente, por causa disso que ele está dizendo aqui, porque o pensamento do espírita, a ideia do espírita já é baseada num pensamento diferenciado, não é? É nisso que a gente está comentando aqui o que a veneranda diz. Quando a veneranda diz que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia. Então ela já diz que o nosso pensamento está carregado das nossas ideias, e as nossas ideias, por nossa vez, estão carregadas com os nossos sentimentos. Então, o pensamento, ele está carregado de ideias. No livro Vozes do Grande Além, deixa eu ver aqui qual é o capítulo. Quem quiser, né? Eu não vou ler todo porque não vai dar tempo. Dá tempo. O título é capítulo 20, livro Vozes do Grande Além, de Francisco Cândido Xavier. O título é A Ideia, porque ela aqui, nesse parágrafo, ela vai falar que a ideia é a causa de tudo, né? Se a ideia é boa, gera felicidade. Se a ideia é má, né, gera infelicidade, né? E a gente já sabe que a nossa ideia, ela é matéria, né? O nosso pensamento é matéria. E nesse capítulo 20, o título é A Ideia. O Chico se reunia no grupo Meimei, lá em Pedro Leopoldo, e o Emmanuel, nesse dia, que foi o dia 27 de outubro de 55, ele resolveu discorrer sobre o que é a ideia. Então, a ideia, só vou ler alguns trechos. A ideia é um elemento vivo, de curta ou longa duração, que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação nossa, forma acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. E Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, vai falar sobre a fotografia e a telegrafia do pensamento. Então, Kardec coloca que, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como no espelho, né? E ele diz assim: é assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem no perispírito, né? É assim que uma alma pode ler na outra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos corporais. E ele dá um exemplo muito bom aqui, Kardec, no livro Obras Póstumas, não é? No capítulo 8. Se um homem, por exemplo, tiver a ideia de matar alguém, olha o exemplo que Kardec vai dar em Obras Póstumas. Se ele tem a ideia de matar alguém, embora seu corpo material se conserve impassível, quer dizer, ele está lá sentado na poltrona pensando em matar o Marco Antônio. Seu corpo fluídico é acionado por essa ideia, olha, e a reproduz com todos os matizes. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que o indivíduo premeditou. Então, eu pensei em matar o Marco Antônio, lá o moço, ele concretizou, porque ele idealizou o Marco Antônio, né? O seu pensamento criou a ideia da vítima e a cena inteira se desenha como num quadro, tal qual lhe está na mente. Por isso que a gente também erra pelo pensamento, porque pensou em matar alguém, matou.
É assim que os mais secretos movimentos da alma se repercutem, né? A gente já leu isso. Entretanto, se vendo a intenção, pode a alma pressentir a execução do ato que lhe será a consequência. Não pode contar, contudo, determinar o momento em que ele será executado, nem lhe precisar os pormenores, nem mesmo afirmar que ele se realize depois, né? E aí Kardec vai falar, é um capítulo muito interessante e tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Obras póstumas, capítulo 8, fotografia e telegrafia do pensamento. E também o Emmanuel, né, nos Vozes do Grande Além, ele fala que é muito bonito o que ele diz aqui. É por essa razão que o Evangelho representa uma glorificada equipe de ideias, de amor puro e fé transformadora, que Jesus trouxe à esfera dos homens, erguendo-os para o reino divino. Aí ele vem discorrendo que Jesus trouxe a ideia da humildade na manjedoura. Na carpintaria, Jesus trouxe a ideia do trabalho. Nas bodas de Caná, Jesus trouxe a ideia do auxílio desinteressado aos amigos. No socorro aos doentes, a ideia da solidariedade. No Tabor, a ideia da sublimação. Na cruz, a ideia da renunciação, não é? Do sacrifício pessoal pelo bem dos outros. Então, aí ele vai dizendo que em nossas tarefas habituais, precisamos selecionar em nossas manifestações as ideias que nos possam garantir saúde, tranquilidade, melhoria e ascensão. Então, e é muito interessante esse capítulo. Capítulo 20, a ideia, livro Vozes do Grande Além, Francisco Cândido Xavier. E vemos que todos falam a mesma coisa. Kardec, né? Emmanuel, André Luiz, a Veneranda, todos são unânimes em falar para que a gente, né, observe bem o que a gente está pensando, vigie bem os nossos pensamentos, né, para que a gente tenha novos hábitos de ter pensamentos saudáveis, equilibrados, de paz, de tranquilidade. Bom, estamos no tempo já quase terminando. Sobre essa questão da ideia, no próximo programa a gente fala mais um pouquinho, porque a gente tinha que falar mais um pouquinho aqui, sobre a questão da ideia que ela fala de... As mensagens silenciosas da ideia. Da ideia, né? É a base, o pensamento, está dizendo que o pensamento é a base da mensagem silenciosa da ideia. Então, tudo aquilo que a gente tem, eu tive uma ideia, então é o pensamento. E aí a necessidade, porque a nossa fatalidade é o bem. É fatalidade. Deus nos criou para sermos felizes. E cabe a nós, cada um, o seu esforço pessoal. E esse esforço pessoal começa pelo pensamento. Por isso que tanta importância que ela deu nessa preleção sobre o pensamento. O André Luiz não sabia qual era a preleção. É sobre o pensamento. Porque esses espíritos estão escutando, eles vão reencarnar, vão ter as lutas dele. O André Luiz, não sei se já está por aí, mas todos eles vão reencarnar. São espíritos endividados, tal qual nós. Tal como quase todos nós. Endividados, então vão reencarnar. E o treinamento do estudo no plano espiritual se faz necessário para poder ter uma preparação maior, né? Mas no próximo programa a gente continua esse raciocínio da ideia só mais um pouquinho. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pelo carinho. Um abraço para o seu Nilton, para o seu Jorge. E para todos que nos ouvem, e para todos, né, que nos ouvem, que gastam a sua paciência conosco. Muita paz de Jesus, que os bons espíritos, Deus, nosso Pai, possa continuar nos amparando, nos protegendo e a toda a humanidade. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.